aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi esse ano de 2021, que a propósito foi o ano mais intenso e louco da minha vida. Eu nunca imaginei que eu iria passar por tantas coisas em apenas um ano, sabe? E eu não falo só no sentido de, nossa, foi um ano difícil, um ano desafiador, um ano em que muitas coisas ruins aconteceram. Eu não falo só nesse sentido. Eu falo também no sentido de que, apesar de ter sido um ano, sim, muito difícil, também foi um ano que Deus me surpreendeu de uma forma tremenda. Eu consegui viver coisas que eu queria muito viver e eu não esperava que iria acontecer assim. Então, sabe, por mais que eu estivesse há muito tempo esperando que as coisas acontecessem, eu ainda sinto que aconteceu de uma forma muito rápida e muito... Meu Deus! Quem me acompanha no Instagram sabe um pouquinho dessa tour, sabe um pouquinho de como é que foi esse ano. Mas como faz pouco tempo que eu voltei pro YouTube, eu não contei tudo detalhadamente pra vocês, não compartilhei muitas coisas com vocês, então eu acho que seria muito legal fazer esse vídeo, porque eu sei também que todas as experiências que eu vivi durante esse ano me moldaram um pouco, fizeram com que eu aprendesse muita coisa, e é aquilo, né? Se o Espírito Santo ministrar algo no meu coração, eu vou querer sempre compartilhar com vocês. A propósito, se você não sabe, todos os vídeos que eu faço aqui, tipo assim, 99,9% dos vídeos que eu gravo são coisas que eu tenho vivido ou coisas que eu vivi, sabe, que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Então eu nunca vou ligar a câmera pra falar algo que eu não tenha vivido, algo que eu acho que só vai edificar vocês, sabe? Se eu creio que vai edificar vocês, é porque primeiro me edificou de alguma forma, me ajudou de alguma forma, e é por isso que eu venho aqui e compartilho, pra não guardar só pra mim. Mas bora lá, eu prometo ser bem rápida e bem objetiva nesse vídeo. Por favor, fica até o final, que eu tenho certeza que de alguma forma tudo que eu vivi também vai te ajudar. Enfim, eu não sei exatamente como, mas eu creio que tudo tem um propósito e tudo que Deus faz na minha vida pode ajudar outras pessoas. É por isso que eu tô gravando esse vídeo. Nem sei por onde eu começo. Vou dar um pequeno resumo aqui das coisas que aconteceram esse ano, tá? Não em ordem, porque eu tenho certeza que se eu fosse colocar em ordem, esse vídeo ficaria muito longo. E enfim, tem muitas coisas que eu não preciso contar aqui, né? Tem muitas coisas que é só o meu particular com Deus. Mas pra vocês terem uma noção, esse ano os maiores acontecimentos, bora lá. Fui morar com a minha sogra, mudei de estado, mudei de cidade 2 vezes, lancei a minha primeira música, fui cancelada no meu ambiente de trabalho, tive crises de ansiedade, enfim, gente, foi um ano muito louco. Fui adotada, sim, agora eu tenho um pai. Enfim, muita coisa aconteceu, mas eu quero chegar em um ponto aqui. Quero explicar pra vocês um pouquinho como foi a minha transição de viajar de um estado para outro, sabe? Pra quem me acompanhou lá no Instagram, sabe que eu tinha mudado de cidade, tinha ido pra uma cidade bem próxima da cidade onde eu morava há muito tempo. E aí, nessa cidade a gente ficou só um mês. E de lá a gente veio pra cá, pra cidade onde nós estamos atualmente, que é no estado do Mato Grosso. Eu era do estado do Pará, estou aqui no Mato Grosso. E foram 2 mudanças muito em cima uma da outra, sabe? Porque com um mês que eu tinha me mudado pra uma cidade vizinha, eu me mudei de estado. Muita gente não entendeu, muita gente achou que era loucura, muita gente pensou, meu Deus. E realmente, gente, foi muita loucura. Porque pra vocês terem uma noção, nessa cidade que a gente estava antes de vir pra cá, a gente tinha ganhado muita coisa, porque nessa cidade o meu sogro vive, né? Então ele nos ajudou muito com muitos móveis. Além disso, a gente tinha comprado alguns móveis, a gente ainda estava pagando. O Johnny começou a trabalhar lá, enfim, as coisas estavam se ajustando. Mas de repente, a gente cai aqui de paraquedas e as coisas começam a acontecer muito rápido. O Johnny começou a trabalhar logo, eu também comecei a trabalhar. Logo que eu comecei a trabalhar, eu fui atrás da minha carreira musical, né? Fui atrás de um estúdio, fui me informar, enfim, fui fazer orçamento, fui cuidar de tudo, porque sempre foi o meu sonho gravar. E antes mesmo de vir pra cá, eu já tinha pesquisado estúdios, já tinha dado uma olhada em tudo, e eu sabia que assim que eu chegasse aqui, pisasse o pé aqui, a primeira coisa que eu iria fazer era correr atrás disso, sabe? E mesmo com a correria, tendo que trabalhar, estando em um lugar novo, fazendo
as coisas completamente diferentes do que eu já fazia antes, sabe? Vivendo uma nova rotina, eu corri atrás do meu sonho e Deus realizou esse sonho, que foi ter a minha primeira música lançada. Mas no meio de tudo isso, de tantas coisas incríveis que aconteceram, porque tipo, eu sempre quis vir morar nessa cidade, sempre foi um desejo do meu coração. Desde o ano de 2019, que eu vim aqui a passeio, me apaixonei pela cidade e desde essa época eu queria muito vir morar aqui. E também sempre quis gravar a minha primeira música. Então, duas coisas muito incríveis aconteceram muito em cima uma da outra, sabe? Muito rápido. Só que no meio de tudo isso, eu tive muita crise de ansiedade, eu tava muito mal, apesar de muitas coisas boas estarem acontecendo na minha vida, eu realmente não tava bem emocionalmente, espiritualmente falando também, era muita coisa fora das câmeras, sabe? Muitas coisas nos bastidores da minha maior vitória, da minha maior mudança, tinha muita coisa sendo tratada, muita coisa ruim emocionalmente falando. Tudo isso começou a acontecer quando eu e o meu esposo mudamos a rota. Ao invés de virmos diretamente pra cá, a gente foi pra aquela cidade vizinha lá. Que eu tinha falado pra vocês, tinha comentado no início do vídeo, né? Deixa eu só explicar resumidamente. Eu estava morando com a minha sogra e aí a gente decidiu que teríamos que ir embora. A gente já queria ir embora da nossa cidade há um bom tempo. E aí de lá a gente foi pra uma cidade vizinha, muito próxima, onde meu sogro morava, ele nos ajudou, nos deu toda a assistência, meu esposo começou a trabalhar. Só que lá naquele lugar eu me sentia muito mal, muito sozinha. A casa era uma casa, eu não sei explicar, gente. Eu não conseguia dormir bem, eu não conseguia ter uma rotina, eu não conseguia me sentir bem naquele lugar, sabe? Por mais que a gente tivesse o apoio de muitas pessoas, tivéssemos amigos lá, eu realmente me sentia muito mal. E eu começava a pensar mais ainda na possibilidade de vir pra cá, que foi um lugar onde eu sempre quis vir. E foi lá naquela casa onde eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, muito choro, muito choro. Eu chorava muito. Gente, sério, eu me sentia muito mal. Tão mal que quando eu me lembro das experiências que eu vivi lá, eu fico muito mal ainda, sabe? Muito triste. É uma angústia muito grande dentro de mim. E eu não consigo explicar exatamente por que eu me sentia tão mal. Porque lá eu não tinha uma rotina, né, como eu gostaria de ter. Eu passava o dia inteirinho só com meu filho. Meu esposo trabalhava muito longe, chegava em casa só à noite, nem vinha almoçar. Mas eu tinha meu filho lá, a gente estava bem, a gente estava tranquilo, eu estava focada nas minhas redes sociais, eu estava fazendo coisas que eu gostava, mas mesmo assim eu continuava muito mal. E eu entendo que tudo isso aconteceu porque a gente decidiu mudar a rota. Desde o início, tudo tinha sido programado pra gente vir pra cá. Mas a nossa pressa de sair daquele lugar, da cidade onde a gente estava, principalmente a minha pressa, né? A minha pressa, fez com que a gente mudasse a rota e fosse pra outro lugar onde a gente nunca nem tinha planejado ir. Então eu entendo que muitas vezes, quando você quer pegar um atalho pra chegar no lugar onde Deus quer te colocar, você acaba se frustrando muito, você acaba se machucando muito, porque você quer ir pelos seus próprios meios. A gente tinha ido naquela cidade umas 2 vezes antes de fazer a mudança, e nas 2 vezes Deus tinha falado para nós não voltarmos, pra gente não fazer a mudança. Deus também usou pessoas para poder nos falar para não fazermos essa mudança. Usou sonhos, usou sinais, e mesmo assim a gente foi. Mesmo assim, a gente desobedeceu. Mesmo assim, a gente se convenceu de que as coisas dariam certo ali. Porque eram os nossos olhos humanos que não queriam enxergar o que Deus estava mostrando espiritualmente. A gente decidiu pegar um atalho. E esse atalho trouxe ansiedade, trouxe brigas, trouxe discussões, trouxe muitos problemas emocionais. E eu creio que tudo isso aconteceu para que a gente entendesse de uma vez por todas que não existe coisa melhor do que esperar no tempo de Deus. O tempo de Deus nem sempre será o nosso, para não dizer que não será o nosso, mas ele sempre será o melhor. A própria Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável e que ele só tem pensamentos de paz sobre as nossas vidas. Então, se você está vivendo uma circunstância ou se você está a ponto de tomar uma decisão que não te traz paz, pode ter a certeza absoluta de que isso não provém de Deus, porque Deus só quer paz para os seus filhos. Ele já liberou a paz sobre nós, a paz que excede todo o entendimento, basta que a gente tome posse. Então, quando a gente quer tomar decisões que não nos trazem paz, quando a gente quer fazer algo que lá no fundo a gente sente que Deus não quer pra gente, pode ter certeza que a gente paga um alto preço.
E a gente tem vivido muitas coisas incríveis aqui, muitas coisas estão acontecendo, muitas conquistas, e no meio de tudo isso Deus tem tratado o nosso coração. Porque no momento em que você pega atalhos, aquelas feridas que ficam dos atalhos, elas não são curadas de uma forma instantânea, sabe? Mas você pode ter a certeza que durante o processo a cura é liberada sobre a sua vida. Então é isso que eu queria te dizer. Não pegue atalhos, não queira traçar a sua própria rota, não queira fazer as coisas no seu tempo. Creia que a vontade de Deus é a melhor para a sua vida e creia que não há segurança maior do que estar nos braços do Pai. É isso que eu levo de aprendizado desse ano de 2021. Que nós devemos sempre esperar e fazer a nossa parte também. Trabalhar enquanto espera, orar enquanto espera, adorar enquanto espera. Muitas vezes a gente está tão apressado para ver as coisas acontecerem que a gente não aproveita aquele processo, sabe? Para viver novas experiências com Deus. É durante o processo que a gente vive as experiências mais intensas com Deus. Então não atropele os processos, não mude as rotas, não pegue atalhos, apenas viva na dependência de Deus e espere que o tempo dele é o melhor para a sua vida. Amém?